aos medicamentos receitados pelos profissionais. Neste momento, o app está implantado em 6 unidades da rede. Para a Rádio Gaúcha, Francine Silva. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha Sat às 2h. Para a Rádio Gaúcha, Natália Pitã. Notícia na hora certa. Oferecimento. Construtora Sotrim. Uma história sólida, concretizada em obras. Realizar é construir. Imagine você acordando de manhã e indo até a janela do seu apartamento, podendo ver o sol do amanhecer e ouvir o canto dos pássaros. Imaginou o Recanto Barão, que fica localizado na rua Barão do Cerro Largo, no coração do Alegrete, fica a 2 quadras da Praça Getúlio Vargas. Este belíssimo empreendimento é todo arborizado e o sonho a ser conquistado. E pode ser teu agora. Em 2020, a Construtora Sotrim vai te surpreender. Joalheria e Ótica Pampa. Informa a hora certa. 12h04. O que você leva em conta na hora de fazer seus óculos de grau? Preço, condições de pagamento e qualidade, laboratório óptico próprio, atendimento, experiência de mais de 50 anos, as melhores lentes e armações diferenciadas? Pois saiba que a Joalheria e Ótica Pampa reúne todas essas qualidades. Não se deixe enganar, venha para o padrão Pampa de qualidade e veja a diferença. Óculos de qualidade inigualável é na Pampa. 50 anos a serviço da boa visão. Quem vê a Pampa enxerga muito mais que uma ótica. E seus óculos já tem o padrão Pampa de qualidade? Todos os estilos, uma só rádio. 97.5. Vem aí a informação com a credibilidade da Minuano FM. Jornalismo com ética e qualidade. Rota 97, segunda edição. A notícia em destaque, na informação que conta os fatos da cidade. Informação com responsabilidade. Você acompanha agora no Rota 97, segunda edição, com a equipe competente do Rádio Jornalismo da 97.5. Rota 97, segunda edição, de segunda a sexta ao meio-dia. A fonte da informação para quem tem sede de notícia. Boa tarde, estamos iniciando o Rota na sua segunda edição desta sexta-feira, 14 de agosto, dia do cardiologista. Daqui a pouco a participação do Dr. Carlos Jorge Cardoso, Dr. Cardoso, que vai falar sobre esse dia muito especial, dia do cardiologista. O tempo é bom em Alegrete, 18 graus a temperatura, a fase de hoje é de Honoré de Balzac. Muitos homens têm orgulho que os leva a ocultar aos seus combates e apenas a mostrarem-se vitoriosos. Destaques dessa edição: CEAL promove risoto beneficente no próximo domingo. Efeito pandemia, doações no Hemocentro têm diminuído nos últimos meses. Missa de domingo na paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida deve ser agendada via telefone. Destaques dos jornais, 0h. Setor de serviços registra crescimento e reforça sinais de ação da economia. Ministério da Agricultura e produtores analisam suposto caso de coronavírus em frango. Correio do Povo, Porto Alegre volta a bater recorde de ocupação de UTIs por pacientes com Covid-19. Cerca de 5,8 milhões estão afastados do trabalho por pandemia, diz IBGE. Jornal do Comércio, capital deve ter recorte de candidatos a prefeito. Produtores de elite temem a retirada da vacina contra a febre aftosa. Essas informações todas nos jornais. 12h07:30, nós estamos para a Agenda Remates de qualidade. Dia 20, início às 18h, o tradicional remate da quinta, com 400 bovinos já inscritos, sendo 250 de uma só marca. Inscrições abertas até terça-feira. Transmissão pelo canal do Lance Rural, que no último remate obteve 75.200 visualizações. Agenda Remates de qualidade. Vamos agora com as principais manchetes dos sites de notícias da Minuano. www.minuanofm.com.br. Desta sexta-feira, sindicatos trabalhadores em transporte rodoviário convoca para reunião nesta sexta.
Acidente sobre a ponte interrompe a BR-290 em Rosário do Sul. Aulas remotas da Unipampa começam no dia 8 de setembro. Polícia Rodoviária Federal prende o homem por contrabando de agrotóxicos que viriam para Alegrete. Alegrete mais limpo. Equipes concentraram ações na estrada do Capivari. Alegrete, confira a lista de ruas que serão asfaltadas nos próximos dias. Alegrete registra 12 casos de coronavírus nesta quinta-feira. Todas essas informações no site da Minuano, www.minuano.fm. Inclusive, a entrevista do senador Luiz Carlos Reis, divulgando valores, recursos que vão aportar em nosso município para asfaltamento e pavimentação de vias públicas. 12h09, 12h09. Vamos agora com a participação do Dr. Cardoso. O cardiologista Carlos Jorge Cardoso fala sobre o Dia do Cardiologista. Falando um pouquinho mais sobre esse dia, que é um dia, né, que realmente falou, um dia especial, que é uma homenagem que é determinada aos cardiologistas em geral. E aí eu estou aqui para dar uma palavrinha, né, como de costume, informando que realmente para nós é um dia especial, mas todo dia é um dia de cuidar do coração da nossa comunidade, dos nossos pacientes, e dar muita atenção a todas essas patologias que envolvem o coração. No dia de hoje, especificamente, que é um período que a gente está tendo um processo bem diferente do habitual, que é a Covid, né, que é uma patologia que está envolvendo todos os grupos de pessoas, e em especial aos cardiopatas, aquelas pessoas que têm hipertensão, são pessoas que têm hipertensão e diabetes, são pessoas que têm, de repente, insuficiência cardíaca, essas pessoas que têm um envolvimento maior do coração, essas pessoas, obviamente, têm que ter um cuidado muito maior, né? Porque são pessoas mais suscetíveis, mais propensas a ser afetadas por esse vírus, e que realmente está levando a um nível de mortalidade muito alto, especificamente nesse grupo de pacientes que são pacientes de maior risco, né, para essa enfermidade. Cardiologia ela é interessante porque ela é uma especialidade que está sempre evoluindo. Ela está trazendo sempre coisas novas, estudos novos, pesquisas, equipamentos, imagens. A cada dia a gente abre um livro, abre um texto, tem um algo diferente. Então a gente tem que estar sempre atualizado, tem que estar sempre procurando fazer coisas no sentido de que a gente possa trazer alguma coisa de real, né, para a nossa comunidade. A gente tem que ser bem realista, que nós temos moramos em Alegrete, a nossa comunidade ela falta muita coisa, mas a gente também tem bastante coisa a oferecer. Então a gente está sempre procurando trazer coisas novas, né? O hospital, mesmo a Santa Casa, já tem alguns equipamentos mais modernos na parte de ecocardiografia, né? Então a gente está sempre procurando fazer alguma coisa nova para trazer algumas coisas novas para a nossa comunidade. Importante estar colocando, a gente tem visto no dia a dia, realmente no nosso dia, diante desse momento de dificuldade que a gente está tendo, as pessoas estão num nível de ansiedade muito maior, né? E às vezes até também confunde muito os sintomas de ansiedade com os sintomas cardiológicos. Mas assim, os sintomas que chamam a atenção, que realmente as pessoas têm que se procurar mais os recursos médicos, são dor de cabeça, pessoa com tontura, aceleração no peito, medir a sua pressão já um pouco mais frequente nesse período, porque é um período de frio também, isso aí desenvolve uma suba de pressão maior do que o habitual, né? Dor no peito, a gente tem observado e tem lido que as pessoas por vezes se preocupam mais com a Covid e esquecem um pouco do lado do cardiológico. E se viu até num estudo que houve uma mortalidade maior nas pessoas que não têm procurado, uma mortalidade maior domiciliar, as pessoas que não têm procurado os seus recursos tradicionais, né, habituais. E acabam ficando muitas vezes com medo de não sair e ficam com dor no peito, ficam com palpitação em casa, e às vezes isso aí pode trazer um retorno, um transtorno muito maior a elas, né? A gente já não recomenda, né? Vou tomar o remedinho da pressão do meu marido, da vizinha, porque eu tô com a pressão alta. Isso não é recomendado. O ideal é fazer as verificações e as consultas periódicas para determinar realmente quais são os níveis daquela pessoa e ela tomar a medicação no momento certo, no período certo, com indicação médica, né? Isso é o que a gente recomenda.
Então, o eletro é um instrumento que a gente usa no nosso dia, ele é importante, muito importante. Eu digo aqui no consultório, para infarto e angina, para mim é um instrumento extremamente importante. Para arritmias, extremamente importante. Só que ele não é tudo, né? Não é um instrumento que a gente usa o eletro e faz o eletro, olha, tu fez o teu eletro, não tem doença do coração. Isso é errado. Tu pode ter uma doença cardíaca com um eletro normal. Então o eletro é um instrumento, tem vários outros instrumentos, tem o teste ergométrico, tem a ecografia, tem a cintilografia, tem uma série de exames que aí o médico, adequadamente, naquele instante, ele vai ver qual seria o mais adequado para o paciente. Não existe um número. Eu considero sempre que eu até recomendo que os jovens têm que começar a procurar mais. A gente tem visto e encontrado no consultório pessoas com 40 anos com pressão elevada, vamos dizer. Elas não começaram a pressão alta aos 40 anos. Elas já começaram uma faixa bem mais precoce. Então não existe um número, uma data precisa. O jovem já tem que começar a prevenir. A prevenção é tudo. A prevenção é evitar o cuidar da doença propriamente dita. Então, ter o hábito de fazer uma visita médica, fazer seus exames laboratoriais, fazer o controle da sua pressão, para precocemente determinar uma patologia que pode gerar transtornos futuramente. No princípio, seria isso a minha recomendação, e agradecer pelo carinho de sempre de vocês, né, que saudosamente estão nos dando essa oportunidade de falar em nome dos colegas da cidade, os cardiologistas, e eu dou aqui a minha homenagem a todos eles também. Mas na verdade a gente tem que estar o dia a dia cuidando dessas doenças do coração. Essa é a minha recomendação final. Esse o doutor Carlos Jorge Cardoso, cardiologista, e recebe a nossa homenagem, abraçando o doutor Cardoso, abraça todos os cardiologistas do nosso município. 12h15, 12h15, vamos trazer agora a divulgação da presidente do Centro de Ecoterapia da Alegrete Ceal, a Marisa Baldiceira, divulgando o risoto beneficente que a entidade está realizando no próximo domingo. Marisa Baldiceira. Prazer mais uma vez a gente estar nessa rádio para divulgar mais um evento, quer dizer, o primeiro evento deste ano, né? Em função da epidemia não podemos fazer muitas atividades. Então a gente está promovendo um risoto italiano ali na Capela São José, né, e para arrecadar fundos para manter a nossa entidade, que apesar de a gente não estar realizando as práticas com os pacientes, a gente está igual com as despesas, né, com os cavalos, que a gente tem os novos cavalos, a gente tem que estar mantendo, e mais 2 profissionais e toda, né, a burocracia, tudo o que é necessário para o CEAL. E a gente já está com bem pouquinhos ingressos. Quem puder adquirir até sábado, ainda tem na casa paroquial para vender. Na hora, sim, a gente só vai fazer entrega, em função que a gente não pode tem todo aquele cuidado. Então, no domingo é somente a entrega. A gente não vai vender, não vamos disponibilizar de vendas no local. E sim, antes, até sábado, quem quiser pode nos procurar. Então a gente tem bem pouquinhos ingressos. Quem quiser nos procurar, entre em contato comigo ali na sala do Dyer, hoje à tarde, das 2 às 4 horas, ou na própria a secretaria da Casa Paroquial. A gente agradece e conta, né, com as pessoas para nos ajudar nesse evento. E a gente está tomando todos os cuidados, né, com toda a orientação da parte da saúde, sobre distanciamento, sobre as máscaras, a luva, tudo que é necessário para cuidar. E a gente vai fazer entrega no carro também, para não ter aglomeração e nem fila, nem procurar não ter fila. Então o pessoal nos procura ao meio-dia, que vai ser entrega, bem rápido, somente entregar. 3422-2687 e 999-1747-62. 12h17, Rota 97, na sua segunda edição pela Minuano FM, um oferecimento de Agenda Remates de Qualidade. Agenda Remates, dia 20, início 18 horas, o tradicional remate da quinta, com 400 bovinos já inscritos, sendo 250 de uma só marca. Inscrições abertas até terça-feira. Transmissão pelo canal do Lance Rural, que no último remate obteve 75.200 visualizações. Agenda Remates de Qualidade. Vamos agora com o Minuto Esporte. Pablo Marzullo. Prazer mais uma vez a gente estar nessa.
Vamos lá então com o Pablo Azul e o Minuto Esporte. No Rota 97, as informações esportivas, as últimas que você vai conferir agora. Nós vamos começar falando sobre o Campeonato Brasileiro. Mas antes, em nome de CAL Centro Comercial, o maior centro de compras da fronteira oeste, tudo o que você precisa num único lugar. São mais de 20 mil itens à sua disposição. CAL Centro Comercial, na Rua David Canabarro, número 90. Dominando amplamente a partida, o Internacional venceu o Santos por 2-0 no estádio Beira-Rio nesta quinta-feira, com gols de Paulo Guerreiro e Edenilson. Com o resultado, o Colorado subiu para a segunda posição e mantém os 100% de aproveitamento no Brasileirão 2020. O próximo compromisso colorado será contra o Fluminense no domingo, às 18 horas, no Rio de Janeiro. O nome do atacante Yuri Alberto, contratado pelo Internacional junto ao Santos, foi publicado no Boletim Informativo Diário, o BID da CBF, na noite desta quinta-feira. Assim, o jogador pode ficar à disposição do técnico Eduardo Cudê já neste próximo final de semana para o confronto contra o Fluminense. No lado do Grêmio, a participação dos meias Matheus Henrique e Jean-Pierre na terceira rodada do Campeonato Brasileiro contra o Corinthians no sábado ainda é incerta. Os jogadores enfrentam problemas diferentes e a utilização de ambos depende de uma conversa entre eles e o técnico Renato Portaluppi, que deve ocorrer no treino de hoje, sexta-feira. Matheus Henrique ficou fora das partidas contra o Ceará e Fluminense, devido a um desconforto na coxa esquerda. Situação semelhante, mas dentro de outro contexto, vive o meia Jean-Pierre. Assim como Matheus Henrique, ele não atuou nos 2 jogos do Grêmio até aqui no Campeonato Brasileiro, pois enfrenta um problema de saúde de um familiar. O Atlético Paranaense lidera o Campeonato Brasileiro ao lado do Internacional, ambos com 6 pontos, 2 jogos, 2 vitórias. O Grêmio, neste momento, ocupa a 4ª colocação com 4 pontos. O Grêmio que empatou na quarta-feira contra o Ceará e havia estreado com vitória, vencido o Fluminense, jogando em Porto Alegre. Este é o Minuto do Esporte no Rota 97, que tem um oferecimento de CAL Centro Comercial, o maior centro de compras da fronteira oeste. Tudo o que você precisa num único lugar. São mais de 20 mil itens à sua disposição. CAL Centro Comercial, Rua David Canabarro, número 90. 12 horas 21 minutos, 12h21. Vamos ao intervalo e já voltamos. 97,5. Convite para a missa de 7º dia de falecimento. Thaíse, Ticiane e família convidam familiares e amigos para a missa de 7º dia de falecimento de Marco Antônio da Silveira Brasil. Será realizada hoje às 19 horas na Igreja Matriz. A pandemia interrompeu muitas coisas, mas não interrompeu o trabalho da Corsan. Confira aqui algumas de nossas ações. Assinatura do contrato da PPP para universalizar o saneamento na região metropolitana de Porto Alegre e início dos estudos para novas PPPs em várias cidades do estado. Operação do call center ativo para negociação de dívidas. Corsan, Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Adquira seu cartão de desconto Cari Saúde, familiar ou econômico, e fique mais seguro. Cari Saúde Familiar. Exames em laboratório, diagnóstico, consultas, atendimento de urgência, odontólogos, nutricionistas e vantagens nas lojas conveniadas. Internações com descontos de 30% a 50% nas despesas hospitalares. Cari Saúde Econômico. Descontos de 20% a 50% em serviços hospitalares e parceiras do cartão. Cari Saúde. Sem carência para qualquer atendimento. Fone 3422-2888. Leilão de imóveis do Bradesco, dia 28 de agosto às 10 horas. Fração de campo denominada 3 Árvores em Alegrete, com mais de 220 hectares. Pagamento à vista com 10% de desconto ou parcelado. Confira os detalhes dos bens em leilões.com.br. Cadastre-se e participe. Pestana Leilões. Bem pra você, bem pra todos.
para ajudar os brasileiros que vão precisar entrar ou se recolocar no mercado de trabalho. O governo federal, por meio do programa Novos Caminhos, do Ministério da Educação, investiu em milhares de vagas de cursos à distância. Cursos gratuitos de qualificação profissional, oferecidos por instituições públicas parceiras. Saiba como se candidatar a uma vaga em portal.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Fica aqui, fica minuano. Doze horas 23 minutos e meio. É o Rota 97, segunda edição para a Agenda Remates de qualidade. Próximo remate dia 20 às 18 horas no Parque. Agenda Remates de qualidade. Vamos trazer a participação de José Augusto Vargas aqui no Rota segunda edição e o Expresso de Notícias. Olá, boa tarde. Expresso de Notícias, edição desse 14 de agosto. O governo quer atrelar a discussão do Renda Brasil, programa pensado para substituir o Bolsa Família, a proposta para antecipar medidas de ajuste como forma de cumprir o teto de gastos. A proposta é que a discussão no Congresso se dê ao mesmo tempo para agilizar a definição de um programa que garanta uma renda básica sem furar o teto. Dados divulgados nesta sexta pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, mostram que o número de desempregados no Brasil diante da pandemia do corona teve alta de 31% em 12 semanas, o que corresponde a um aumento de cerca de 3 milhões de brasileiros sem trabalho no país neste período. A Polícia Federal de Bauru começou a cruzar os dados obtidos com a investigação sobre a quadrilha que mantinha uma central de fraude do auxílio emergencial em uma chácara na zona rural de Lençóis Paulista, em São Paulo. A Polícia Federal, que está à frente das investigações, já identificou na conta de um dos suspeitos o valor de R$60 mil. A Câmara de Vereadores de Santa Maria aprovou em sessão ordinária de ontem o projeto de lei número 9.118 que estabelece o uso obrigatório de máscaras de proteção facial como forma de prevenção à Covid-19. Quem não utilizar em locais públicos pode receber uma multa que varia de R$ 106,50 a R$ 568. O vereador André Scheibler, do PSD, teve o mandato cassado em sessão extraordinária ontem na Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Sul, lá no Vale do Rio Pardo. Com 16 votos favoráveis e uma abstenção, Scheibler foi afastado por improbidade administrativa e quebra de decoro parlamentar. Segunda-feira estaremos de volta com mais um Expresso de Notícias aqui na segunda edição do Rota. 12 horas 26 minutos, 12h26, Rota 97 em sua segunda edição para a Agenda Remates de qualidade. Vamos agora com a região em minuto para o Marzulo. No Rota 97, a região em 1 minuto. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 160 quilos de agrotóxicos chineses proibidos no Brasil. A carga era transportada em um Gol, com placas do município de Itaqui. A ação ocorreu na BR-290 em Uruguaiana. Conforme a PRF, durante ações de fiscalização e combate ao crime, os policiais rodoviários federais abordaram o veículo que transitava pela BR-290. Ao vistoriar o Gol, a equipe policial encontrou cerca de 160 quilos de agrotóxicos chineses proibidos no Brasil. O condutor do carro, um homem de 51 anos, natural de Itaqui, disse que adquiriu os defensivos agrícolas no Uruguai e os levaria até Alegrete. Ele foi preso em flagrante por contrabando, assim como o veículo e os agrotóxicos. Com menor circulação de pessoas e veículos nas ruas em função da pandemia do coronavírus, o estado do Rio Grande do Sul registrou no primeiro semestre o menor número de mortes no trânsito desde 2007, quando o Detran adotou a metodologia atual de acompanhamento dos feridos em até 30 dias depois do acidente. Foram 696 mortes em acidentes de trânsito de janeiro a junho de 2020. Nesta quinta-feira foi realizada a 35ª reunião extraordinária do Conselho Superior Universitário da Unipampa. Na oportunidade foi apreciado o calendário acadêmico para o ano 2020, alterado em função da pandemia de Covid-19. As atividades de ensino retornarão de forma remota a partir do dia 8 de setembro. No Rota 97, a região em 1 minuto, com o repórter Pablo Marzulo. 12 horas 28 minutos, 12h28, Rota 97 em sua segunda edição aqui pela Minuano FM até as 12h50. Você pode ligar
para o 3422-2930, interagindo conosco aqui no Rota Segunda Edição para a Agenda Remates de qualidade. Também o nosso WhatsApp 991-53-0303. Tempo bom em Alegrete, temperatura na marca de 18 graus. Ronda policial aqui no Rota Segunda Edição. Uma casa na rua São Sebastião, no bairro Ibirapuitã, foi alvo de um incêndio criminoso na madrugada desta sexta-feira aqui em Alegrete. Os bombeiros foram acionados para combater as chamas. Ninguém ficou ferido. O acusado de atear fogo na casa, fugiu em direção ao rio. Uma mulher grávida e a filha de 12 anos foram agredidas no início dessa semana aqui em Alegrete. O registro foi feito na delegacia de polícia e o acusado é o companheiro da gestante. A gestante disse que esta foi a primeira vez que o homem a agrediu. Ela tem 41 anos e solicitou medidas protetivas contra o companheiro. 12h29, 12h29, nós estamos para a Agenda Remates. No dia 20, início às 18 horas, o tradicional remate da quinta, com 400 bovinos já inscritos, sendo 250 de uma só marca. Inscrições abertas até terça-feira. Transmissão pelo canal do Lance Rural, que no último remate obteve 75.200 visualizações. 12h29, 12h29, assistência social do Hemocentro, responsável pelo setor de captação do núcleo regional, Fernanda Soares, traz informações sobre o setor de estoque e também ela fala sobre o cadastro para doação de medula óssea junto ao núcleo do Hemocentro de Alegrete. Fernanda Soares. A gente está numa fase em que as pessoas ficam com mais receio de vir até o Hemocentro devido à situação no qual estamos enfrentando da pandemia, mas nós gostaríamos de deixar o pessoal bem tranquilo no sentido de que toda a equipe já foi testada e a gente está tomando todas as medidas de precaução, os EPIs, álcool em gel, então o doador que vier aqui não está correndo risco nenhum de contrair nenhum vírus aqui no Hemocentro. A gente gostaria também de reforçar que, independente da situação na qual estamos enfrentando, a gente segue precisando que os doadores venham até o Hemocentro, porque os procedimentos do hospital seguem acontecendo normalmente, as cirurgias, os acidentes, os partos que requerem transfusão. Então a gente pede assim que quem já está em tempo de doar novamente, que venha até o Hemocentro e nos ajude a manter o estoque em dia. A gente lembra que os homens podem doar a cada 60 dias, passado esse período pode estar retornando ao Hemocentro, e as mulheres podem doar a cada 3 meses. A gente reforça também que o Hemocentro não atende somente a Santa Casa de Alegrete, atende a mais 5 municípios da região, então requer que o estoque esteja bem abastecido de todos os tipos sanguíneos para que não venha faltar sangue a nenhum procedimento que precise de transfusão. A gente faz também um reforço no sentido do nosso horário de atendimento, que está das 7 da manhã até 12h45 para a coleta de sangue. Traz o documento com foto e a gente faz o cadastro aqui na hora. Até para quem nunca foi doador e quer estar fazendo a sua primeira doação nesse momento, é só trazer o documento com foto. A medula óssea a gente segue fazendo normalmente de segunda a sexta-feira, com exceção das quartas, né, que a equipe está em coleta externa. Para o cadastro de medula óssea, a gente precisa da identidade, do CPF, do cartão do SUS. A gente lembra que o cadastro da medula óssea são apenas 5 ml de sangue, então é só um exame laboratorial. Quem quiser vir só para fazer o cadastro da medula não tem problema nenhum, tem que só trazer esses 3 documentos, coleta 5 ml. Após o cadastro pronto, esse cadastro vai para o Redome e lá é testada a compatibilidade com todos os pacientes que estão na fila de espera. Então é muito importante que todas as pessoas façam, até porque a chance de um paciente achar alguém compatível, ela é muito difícil, né? 1 a cada 100 mil cadastros. Então é muito importante que todos estejam cadastrados para que, se for compatível com alguém, possa vir a salvar essa vida. Então é muito importante, traz o documento, a identidade, CPF, o cartão do SUS, e a gente coleta apenas 5 ml de sangue. Essa a responsável pelo setor de captação do Hemocentro, núcleo de Alegrete, a Fernanda Soares. 12h32, 12h32, Rota 97, segunda edição para a Agenda Remates de qualidade. O número de focos de mosquito Aedes aegypti mantém-se de forma controlada em Alegrete, 320 ao total, e até o momento Alegrete não registrou nenhum caso de dengue, zika ou chikungunya. No dia de ontem, Alegrete contabilizou 12 novos casos de coronavírus. Foram 5 homens e 7 mulheres. O total de casos do município até o momento é de 373 casos positivos.
Na noite de quarta-feira, na BR-290, em Uruguaiana, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 160 quilos de agrotóxicos chineses proibidos no Brasil. A carga era transportada em um Gol. O condutor do veículo, um homem de 51 anos, natural de Itaqui, disse que adquiriu os defensivos agrícolas no Uruguai e estaria levando para Alegrete. As atividades de ensino da Unipampa retornarão na forma de ensino remoto a partir do dia 8 de setembro de 2020. O término do primeiro semestre letivo de 2020 está previsto para 18 de dezembro. Já o segundo semestre de 2020 deve iniciar em 1º de fevereiro do ano que vem, com término previsto para 15 de maio de 2021. Na quarta-feira, dia 12, as equipes das Secretarias de Meio Ambiente, Infraestrutura, Saúde e Agricultura realizaram mais um mutirão de limpeza, desta vez na estrada do Capivari. A ação fez parte da campanha Alegrete Mais Limpo, que vem recolhendo resíduos descartados de forma irregular em vários pontos da cidade. Uma pesquisa do CEPER, sindicato, que representa os professores do Rio Grande do Sul, mostra que 70% das escolas afirmam não ter espaço físico suficiente para garantir ventilação e distanciamento necessários para evitar o contágio do coronavírus. Entre os participantes da pesquisa, a maioria dos entrevistados acha que o retorno só deve ocorrer quando tiver uma vacina para a Covid-19. 12h34, participação agora do pároco Padre Pedrinho Navarro, pároco da paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida, trazendo informações, divulgando atividades da paróquia. Vamos com o Padre Pedrinho Navarro. Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Minuano. Então, neste final de semana, as missas aqui no templo da Igreja Matriz da paróquia Nossa Senhora da Conceição, às 19 horas no sábado, no domingo pela manhã às 9 horas e domingo à noite às 19 horas também. Lembrando que na missa do domingo à noite, quem quiser participar precisa deixar o nome junto à Secretaria Paroquial para nós termos um maior controle na participação, no ingresso na igreja. Lembrando que nós podemos acolher aí 30% da nossa capacidade, então domingo à noite tradicionalmente sempre enchia. Então nós optamos por fazer uma lista aí de presença, quem quiser participar deve deixar o seu nome. Outro aviso bem importante, que daí é para as 3 paróquias aqui da nossa cidade, é quanto às assinaturas e renovação das assinaturas da liturgia diária. O que é a liturgia diária? A liturgia diária é um subsídio muito importante na qual nós temos todas as missas do ano. Então se informe aí nas secretarias das 3 paróquias e adquira já a sua assinatura. Nós ficaremos aí até o finalzinho de setembro acolhendo, então não perca tempo, faça a sua assinatura e você terá para o ano de 2020 todos os dias a forma melhor de acompanhar as missas e celebrações. Então assinatura e renovação das assinaturas de liturgia diária. Sempre importante lembrar, né, que dízimo e oferta, elas não estão no campo da matemática e sim no campo da fé. Então aquele cristão autêntico que sabe que é igreja, colabora também com a manutenção da sua paróquia, da sua comunidade. E aí, creio que nas 3 paróquias está sendo assim, né? As pessoas que estão com dificuldade, mas que querem aí normalizar o seu dízimo, só entrar em contato, que nós vamos em casa buscar, mas no mais, as 3 secretarias das 3 paróquias estão acontecendo com expediente normalmente. Lembrando que todos os cuidados nós estamos tomando, né? Tanto na igreja como no expediente. O uso de máscara é obrigatório, nem se discute mais, e também a disponibilidade de álcool gel. E para aqueles que vêm às missas, seu Luiz Marcos, nós lembramos da importância de respeitar o distanciamento, tanto nas filas de oferta como de comunhão, mas também no banco. Mas sim, nós estamos aí à disposição dos nossos dizimistas, este ato de amor, de partilha e de generosidade, pois bem sabemos que quem faz parte da igreja somos todos nós somos a igreja. E sendo igreja, somos convidados também a ajudar na manutenção da estrutura que nos acolhe. Esse, o Padre Pedro Navarro, pároco da paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida aqui do centro, Igreja Matriz. 12h37, 12h37, nós estamos com o Rota na sua segunda edição para Agenda Remates. No dia 20, início às 18 horas, o tradicional remate da quinta, com 400 bovinos já inscritos, sendo 250 de uma só marca. Inscrições abertas até terça-feira. Transmissão pelo canal do Lance Rural, que no último remate obteve 75.200 visualizações. Agenda Remates de qualidade. Vamos agora com indicadores. Marcelo Vaz no oferecimento de Caal Centro Comercial, tudo o que você precisa num único lugar.
Agência Rádio Web e os indicadores agropecuários com Marcelo Vaz. Soja. Contratos futuros de soja encerrando em alta nesta quinta-feira nos Estados Unidos. Na Bolsa de Chicago, vencimento de setembro, com contratos negociados a $8,96 por bushel, com elevação de 15 cents. No Brasil, mercado físico, saca de 60 quilos, Mato Grosso do Sul, Dourados, 126, no Paraná, em Londrina, 108,50, em Santa Catarina, Pinhalzinho, R$110. No Mato Grosso, em Rondonópolis, 122,25. Oeste Baiano, R$102, em Goiás, Cristalina, 112, Rio Grande do Sul, Tupaciretã, R$116, a saca de 60 quilos. Milho. Mercado físico, saca de 60 quilos, Santa Catarina, Campos Novos, 48, no Paraná, em Toledo, 46, Mato Grosso, Primavera do Leste, R$40,25, Mato Grosso do Sul, Campo Grande, 44, em Goiás, Chapadão do Céu, R$40, Rio Grande do Sul, Chapada, R$46, a saca de 60 quilos. Boi gordo. Em São Paulo, na B3, contratos com vencimento em setembro negociados a R$223,35 a arroba. Em Formosa, Goiás, R$225. Em Minas Gerais, Belo Horizonte e em Araçatuba, São Paulo, R$222,50 a arroba. No Rio Grande do Sul, em Santana do Livramento, média semanal, R$7,02 o quilo. Café. Nova York, futuros de café arábica com entrega em setembro, negociados a $116,20, a saca de 60 quilos. Brasil, na B3, futuros de café arábica com entrega em setembro, $116,75, a saca de 60 quilos. Mercado físico, café arábica tipo 6, bebida dura, Oeste Baiano, R$545, a saca de 60 quilos. Algodão. Mercado futuro em Nova York, Mercado futuro em Nova York, contratos com vencimento em outubro, negociados a 62,43 centos de dólar por libra-peso. Algodão em pluma, no Mato Grosso, em Campo Verde, R$95,14 a arroba. Trigo. Trigo em grão PH 78, mercado físico, saca de 60 quilos, Júlio de Castilhos, Rio Grande do Sul, R$55. No Paraná, em Marechal Cândido Rondon, R$58, a saca de 60 quilos. Arroz. Produto em casca, saca de 50 quilos, Santa Catarina, Rio do Sul, R$60. No Rio Grande do Sul, em Pelotas, produto posto, R$80, a saca de 50 quilos. Agência Rádio Web e os indicadores agropecuários com Marcelo Vaz. Focada no agronegócio, a CAAL está preparada para receber e beneficiar a sua safra, com suporte para a produção, desde o plantio até a colheita. A CAAL oferece uma moderna e eficiente planta industrial, insumos e assistência técnica de qualidade. Um centro comercial com mais de 20 mil itens. CAAL, sempre ao lado do agricultor ou do pecuarista. Conte conosco e faça ótimos negócios. Fica aqui, fica minuano. Neste dia 20, o tradicional remate da quinta, com 400 bovinos já inscritos, sendo 250 de uma só marca. Inscrições abertas até terça-feira na sede ou pelos fones 3422-4664 ou 4457. A agenda recebeu da direção do Lance Rural a informação oficial de que o último remate obteve 75.200 visualizações. Coloque a sua consignação à consideração desse público pelo menor custo. Quinta, dia 20, 18 horas, no Parque. Mais um evento para o qual o senhor é convidado especial da agenda Remates de Qualidade. Amor e carinho transformam qualquer refeição em um momento inesquecível. Para deixar as suas cada vez mais gostosas, conte com a Pileco Nobre. São diversas opções de arroz, todos preparados com grãos selecionados e tecnologia sustentável, garantindo um produto nobre. Ofereça o melhor para quem você ama. Arroz Pileco Nobre. Cozinhar é nobre. Prezados clientes, a ESCO GT está tomando as devidas precauções ao combate do Covid-19, podendo receber você em nosso escritório com todos os cuidados necessários. Ou também, se preferir, podemos conciliar contatos e reuniões via plataformas digitais. Escolha sua mídia favorita e entre em contato conosco. contato@escogd.com.br. Fones 55-3427-0715 e 559-8463-6362.
A Rede Conesul está com super condições em internet, TV por assinatura, telefone digital e combos. Internet fibra ótica ideal para qualquer uso, desde você que é estudante até planos para famílias com a casa cheia. TV para toda a família com condições especiais para clientes e novos clientes. Telefonia fixa com as melhores taxas sem precisar mudar de número. Ou então assine um de nossos combos. Visite uma de nossas lojas e confira. Ou ligue no 34270700. Conesul Telecom. As emoções da dupla Grenal no Brasileirão com a equipe da Gaúcha Sat é pela Minuano FM. Neste sábado às 19 horas na Arena em Porto Alegre, Grêmio e Corinthians. Neste domingo às 18 horas no Maracanã, Fluminense e Internacional. Brasileirão 2020 pela Minuano FM com a equipe da Gaúcha. Oferecimento Barril Ferro e Aço, uma das maiores distribuidoras de metal no Rio Grande do Sul. Filiais em Carazinho, Cruz Alta e Alegrete na Avenida Tiaraju. Tá barato pra caramba. A loja do Ramute vendendo barato o ano inteiro. Preços imbatíveis, sem dúvida, os melhores da cidade. A moda inverno 2020-2021 está nas vitrines da loja Tá Barato pra Caramba, na Andradas 465. Figueira Máquinas com toda a linha de produtos para gastronomia, refrigeração comercial e móveis para escritório. Isolan Calçados, há mais de 50 anos calçando você e sua família. Isolan Calçados, uma opção de qualidade em Alegrete e região. Gaúcha Bombas Diesel, uma empresa especializada em injeção eletrônica para veículos nacionais e importados leves ou pesados. Posto Taquito é rede origem de combustíveis da bandeira Shell. Abasteça com gasolina V-Power, a mesma utilizada nas provas da Fórmula 1 e Stock Car. Posto Taquito é rede origem, na Avenida Ibicuí 390, bairro Ibirapuitã. Jornada esportiva pela Minuano é via Gaúcha Sat. 97,5. Doze horas 45 minutos, 12h45, nós estamos com Rota na sua segunda edição para a Agenda Remates de qualidade. Dia 20, início às 18 horas, o tradicional remate da quinta, com 400 bovinos já inscritos, sendo 250 de uma só marca. Inscrições abertas até terça-feira, transmissão pelo canal do Lance Rural, que no último remate obteve 75.200 visualizações. Agenda Remates de qualidade. Vamos agora com a previsão do tempo? Kátia Valente da Somar Meteorologia. Olá, amigos da Rádio Minuano aqui de Alegrete. A semana vai terminando com um tempo um pouco instável pelo Rio Grande do Sul, mas a expectativa é de que as chuvas ocorram de forma bastante irregular pelo estado, assim, de forma bem isolada mesmo. Aqui na nossa região também é mais a presença da nebulosidade com aberturas de sol, mas não dá para descartar totalmente alguma instabilidade rápida e bem isolada por aqui. As temperaturas estão amenas, mas não tem previsão ainda por enquanto de frio intenso. As máximas na tarde desta sexta-feira por aqui oscilam na faixa dos 20 graus. Para o final de semana, a tendência é de tempo firme predominando. Um pouco de frio pela manhã, mas nada muito intenso neste sábado. As mínimas podem ficar na casa dos 9 e 10 graus. E à tarde, a máxima é de 20. Já no domingo, entra uma nova massa de ar polar que começa a diminuir as temperaturas. E na segunda-feira, o frio já é mais intenso, com condições para geadas. Da Somar Meteorologia, Kátia Valente. Tempo bom em Alegrete, temperatura 18 graus. Rota 97, segunda edição. 12 horas 46 minutos e meio. Nós estamos para a Agenda Remates de qualidade. Vamos agora com mais uma pauta. Pais decidirão pelo retorno presencial na educação infantil. A matéria é de Marcelo Vaz. As dúvidas em função da possibilidade de retorno presencial às aulas no Rio Grande do Sul foram respondidas pelo governador do estado em transmissão pelas redes sociais nesta quinta-feira. Pela proposta do executivo, a retomada das aulas ocorreria de forma escalonada a partir de 31 de agosto para as redes pública e privada, somente nas regiões que estiverem em bandeira amarela e laranja. O primeiro nível a voltar seria a educação infantil. Eduardo Leite esclareceu que nessa modalidade o cumprimento de dias letivos não
não é obrigatório. Dessa forma, os pais que não quiserem não precisam levar seus filhos à escola. Entretanto, em função da retomada aos postos de trabalho, essa poderá ser uma opção para aqueles que não têm outra alternativa a não ser deixar seus filhos na instituição de ensino. No caso da educação infantil, eu acho que a grande confusão que as pessoas acabam fazendo aqui é como se ele fosse uma etapa obrigatória em que as crianças tenham que ir para a escola. E não é isso. Nós estamos falando sobre dar a oportunidade para os pais que não tenham onde deixar seus filhos em segurança, que possam deixar o filho numa escola preparada, organizada, com protocolos sendo observados. A nossa economia está cada vez mais retornando ao normal e cada vez mais pais e mães estarão sem condições de ter onde deixar os seus filhos. Se os pais e mães entendem que os seus filhos não devem ir, podem ficar com eles em casa, é até recomendável se tem essa oportunidade. Para o possível retorno às atividades de ensino presenciais, Eduardo Leite colocou uma série de condicionantes para que isso ocorra, explicando que haverá um debate com diversos segmentos da sociedade, entre eles a continuidade do diálogo com os prefeitos. Se houver uma mínima convergência, as aulas poderão voltar. Se os dados e os indicadores vierem a se agravar, é claro que o governo do estado não vai arriscar um retorno precipitado. Com essa série de condicionantes é que nós abrimos a discussão com os prefeitos para que eles se organizem. Se os prefeitos também se sentirem seguros, o governo do estado propõe uma proposta para debate que ainda se discute com o Ministério Público, que se discute inclusive com especialistas, com o nosso comitê científico, no sentido de possibilitar esta opção de as escolas estarem funcionando. Após o ensino infantil, pela proposta do Estado, o ensino superior retornaria em 14 de setembro, o médio e o técnico em 21 de setembro, os anos finais do ensino fundamental em 28 de setembro e os anos iniciais em 8 de outubro. Se os indicadores de contágio por coronavírus começarem a subir, todo o cronograma proposto será adiado. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Marcelo Vaz. 12h50, ficamos por aqui com o Rota na sua segunda edição para a Agenda Remates de qualidade. Dia 20, início 18 horas, tradicional remate da quinta, com 400 bovinos já inscritos, sendo 250 de uma só marca. Inscrições abertas até terça-feira na Agenda. Agenda Remates de qualidade. Boa tarde. Primeiro semestre tem o menor número de mortos no trânsito em 14 anos no Rio Grande do Sul. Filipinas proíbem importação de frango do Brasil após China afirmar ter encontrado coronavírus no produto. Prefeitura de Porto Alegre projeta publicar novo decreto ampliando o período de liberação das atividades econômicas. Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat. Pedro Quintana. Muito boa tarde, agora são 12h51 e tarde de céu nublado com poucas aberturas de sol em Porto Alegre. Agora faz 18 graus na capital. O Rio Grande do Sul registrou nos primeiros 6 meses de 2020 o menor número de mortes em acidentes de trânsito em 14 anos. Segundo o Detran, representa 14,28% menos do que o registrado no mesmo período do ano passado.
O estado contabilizou 696 mortes em acidentes de trânsito no primeiro semestre deste ano, segundo o Detran. São menos 116 mortes se comparado aos primeiros 6 meses de 2019, quando foram registrados 812 óbitos em vias gaúchas. É o semestre com o menor número de mortes no trânsito do estado desde 2007. O Detran afirma que essa redução mais acentuada ocorre em razão da menor circulação de pessoas e de veículos nas ruas em razão da pandemia de coronavírus. Comparado com o primeiro semestre de 2019, a redução dos acidentes foi verificada em quase todos os tipos de usuários, exceto entre os motociclistas. 200 condutores de moto perderam a vida no período, mesmo número do primeiro semestre do ano passado. O Detran destaca que esse indicador também reflete os efeitos da pandemia, pois os serviços de entrega estão entre os mais procurados durante o isolamento social. Para a Rádio Gaúcha, Anderson Aires. Gasolina DT Clean. Gasolina que proporciona economia no consumo de combustível. Só tem lá. Saiba mais em portal.ipiranga. Tempo. Temperatura de 18 graus em Porto Alegre e Caxias do Sul, 20 em Santa Maria, 18 em Pelotas e 15 em Rio Grande. A tarde será de nebulosidade na maioria das regiões. Há previsão de pancadas de chuva com chance de temporais em todas as regiões a partir do final da tarde. As temperaturas máximas podem chegar aos 25 graus no oeste. 20 voluntários participam hoje de mais uma rodada da aplicação da vacina chinesa em teste no Hospital São Lucas da PUC, em Porto Alegre. Os estudos estão na última fase da pesquisa que avalia a segurança e a eficácia do produto. Um dos pré-requisitos para receber a dose é não ter sido contaminado pela Covid-19. Toda a etapa de vacinação, com a administração de 2 doses em cada voluntário, deve ser concluída em 60 dias. A pesquisa é coordenada pelo Instituto Butantan e vai contar com a participação de 852 voluntários em Porto Alegre. O diretor-presidente do Instituto de Tecnologia do Paraná, Jorge Calado, garantiu nesta sexta-feira que a segurança da população é a principal prioridade na distribuição da vacina russa. Em entrevista ao Timeline, ele afirmou que não há como queimar etapas porque se trata de saúde pública. Nessa semana, o governo do Paraná anunciou um acordo com a Embaixada da Rússia para a produção de uma vacina contra o coronavírus. Ainda nesta edição, o número de desempregados cresce 31% em 12 semanas na pandemia. Usuários do SUS vão poder marcar consultas em postos de saúde por aplicativo em Porto Alegre. Gasolina DT Clean. Gasolina que proporciona economia no consumo de combustível. Só tem lá. Saiba mais em portal.ipiranga. Fique atento. Os usuários do Sistema Único de Saúde poderão marcar consultas em postos de saúde de Porto Alegre por aplicativo. A proposta é permitir o agendamento de consultas pela internet, além de acesso ao prontuário médico, histórico de consultas e medicamentos receitados. O recurso foi lançado hoje pela Prefeitura da capital e faz parte do aplicativo Eu Faço POA, implantado atualmente em 6 unidades da rede municipal de saúde. A Avenida Ernesto Neugbauer, na zona norte de Porto Alegre, foi liberada ao tráfego pouco depois das 9 horas da manhã dessa sexta. A via estava em obras de pavimentação e infraestrutura desde abril de 2016. O trecho que recebeu a intervenção fica entre a Rua Dona Teodora e as proximidades do acesso à Freeway, mas a região ainda seguirá em obras. A Rua José Pedro Boécio está recebendo nova pavimentação desde novembro de 2019. A Caixa Econômica Federal emitiu uma nota informando que as agências estarão fechadas neste sábado. O atendimento dos serviços essenciais continua sendo feito normalmente de segunda a sexta-feira. Os pagamentos do auxílio emergencial e do saque emergencial do FGTS seguem os calendários já divulgados. Gasolina DT Clean. Gasolina que proporciona economia no consumo de combustível. Só tem lá. Saiba mais em portal.ipiranga. Céu nublado em Porto Alegre, temperatura nesse momento de 18 graus, 12 horas 56 minutos. Com regras atuais perdendo validade no domingo, a Prefeitura de Porto Alegre informou que projeta publicar um novo decreto ampliando o período de liberação das atividades econômicas.
A norma que está valendo hoje vence no próximo domingo. A intenção com o novo decreto é ampliar os dias de funcionamento do comércio não essencial na semana que vem. Seguindo os 4 dias permitidos pela norma estadual de distanciamento controlado, o período poderia ser ampliado pela Prefeitura de Porto Alegre para de terça a sexta. Mas a intenção da Prefeitura é autorizar o comércio a funcionar de segunda a sexta-feira. Para isso, o decreto estadual precisaria ampliar para 5 dias o prazo permitido para funcionamento. Lembrando que a Prefeitura resiste em abrir o comércio não essencial aos sábados, porque teme que haja muita aglomeração, aumentando o contágio pelo coronavírus. Para a Rádio Gaúcha, Giane Guerra. O governo do estado divulga às 6 horas da tarde o mapa preliminar do sistema de distanciamento controlado. Como nas semanas anteriores, depois da divulgação do cálculo objetivo de risco, é aberto o período de recursos. Na segunda-feira, após analisá-los, o governo divulga o mapa definitivo com as bandeiras que deverão ser seguidas em cada região. E 3 regiões do estado já tentam utilizar a margem de flexibilização aberta pelo governo gaúcho. Os prefeitos das regiões de Canoas, Novo Hamburgo e Taquara já protocolaram propostas de relaxamento das restrições. Segundo o Piratini, há problemas na documentação das regiões, portanto, até o momento, os prefeitos dessas áreas devem respeitar o distanciamento estadual. Dados divulgados hoje pelo IBGE mostram que o número de desempregados no Brasil na pandemia teve alta de 31% em 12 semanas, o que corresponde a um aumento de cerca de 3 milhões e 100 mil brasileiros sem trabalho no país no período. De acordo com a pesquisa, na penúltima semana de julho, havia 12 milhões e 900 mil desempregados, 550 mil a mais do que na semana anterior. Com isso, a taxa de desocupação ficou em 13,7% na penúltima semana de julho, o que o IBGE considera como uma estabilidade do indicador em relação à semana anterior, com uma alta significativa frente ao início de maio. A economia brasileira registrou um tombo de 10,94% no segundo trimestre de 2020. O Índice de Atividade Econômica, o IBC-BR, foi divulgado pelo Banco Central nessa manhã. O indicador é considerado uma prévia do Produto Interno Bruto. Se a retração do PIB se confirmar no segundo trimestre do ano, o Brasil terá entrado oficialmente em recessão técnica, que se caracteriza por um recuo do nível da atividade por 2 trimestres consecutivos. O resultado oficial do PIB será divulgado pelo IBGE no dia 1º de setembro. Em instantes, Espanha fecha boates após segunda onda de coronavírus. Gasolina DT Clean. Gasolina que proporciona economia no consumo de combustível. Só tem lá. Saiba mais em portal.ipiranga. As Filipinas impuseram uma proibição temporária às importações de carne de frango do Brasil nessa sexta. A medida foi tomada após autoridades da cidade de Shenzhen, na China, afirmarem ter encontrado traços do coronavírus em carregamentos de alimentos congelados importados, incluindo asas de frango do Brasil. O Brasil é o maior exportador global de carne de frango, respondendo por 20% das importações do produto pelas Filipinas. Procurada, a Associação Brasileira de Proteína Animal disse que ainda não foi informada oficialmente sobre a eventual suspensão das exportações brasileiras de aves para as Filipinas. E o diretor executivo da Associação Brasileira de Proteína Animal afirmou nessa manhã que o consumidor brasileiro pode ter tranquilidade porque não há nenhuma hipótese de contaminação por coronavírus no frango brasileiro. A declaração ocorre um dia após as autoridades chinesas afirmarem que encontraram resquícios de Covid-19 em amostras de frango congelado importado do Brasil. Em entrevista ao Gaúcha Atualidade, Ricardo Santin garantiu que foram identificados apenas traços de coronavírus inativo em uma embalagem, uma caixa de papelão e não no produto. De acordo com o diretor, a probabilidade é de que a caixa tenha sido contaminada após manipulação na própria China por alguém infectado. E o governo da Espanha anunciou hoje novas medidas de restrição para evitar a disseminação da Covid-19. O país enfrenta uma segunda onda de contaminações, tendo registrado quase 3.000 casos em 24 horas. Entre as 11 medidas anunciadas pelo Ministério da Saúde, uma delas é o fechamento de casas noturnas. As autoridades também ordenaram a proibição de fumar na rua se a distância de 2 metros não puder ser respeitada. DT Clean.
Economia no consumo de combustível só tem lá. Saiba mais em gaúchazh.com. Próxima edição do Correspondente Ipiranga, às 18h50. Uma boa tarde. Se você gosta de música, esta é a sua rádio 7.5 Minuano FM. Os maiores sucessos do momento. Você ouve aqui 97.5. Que faz parte de você. A partir de agora, o toque de gaita que aguça o rincão. Um som fandangueiro que anima o pagode. Através da música gaúcha, a Minuano faz parceria com o que é nosso. Acompanhe agora Parceria, o melhor da música do Sul. Boa tarde, Alegrete. Boa tarde, Rio Grande. Estamos chegando para mais um Parceria aqui pela Minuano, canal 975. Até as 2h com a boa música do Rio Grande, abraçando os aniversariantes hoje. Parabéns, muitas e muitas felicidades, que essa data se repita por muitos e muitos anos. Neste 14 de agosto de 2020. Tempo parcialmente nublado em Alegrete, temperatura na marca de 19 graus aqui em nossos estúdios. Nosso telefone à disposição 3422-2930. Também o nosso WhatsApp à disposição dos nossos ouvintes 991-53-0303. Vamos com as primeiras músicas em homenagem aos aniversariantes. 13h13 Baitaca e depois José Cláudio Machado. Faço passado, chacoeira com presente. Nas minhas andanças trago as melenas engraxadas, bota empoeirada da brabada e da campeira. Meu tirador tá velho quase em pedaço, de manotaço de aguachuca e caborteira. Meu tirador tá velho quase em pedaço, de manotaço de aguachuca e caborteira. Eu meto-lhe um trago no peito e já me deito num pelego sobre o chão. Minha companheira é a noite escura estrelada, de madrugada faço fogo no galpão.